A verdade é que as coisas não são perfeitas aqui em Snidville. E elas só vão piorar, a menos que a gente faça alguma coisa, mudando as nossas atitudes. E podemos começar plantando isso. Imagine um lugar onde não há árvores, flores, grama ou qualquer vestígio de natureza real. Em vez disso, tudo é plástico, desde os parques até as árvores que decoram as ruas. Nesse mundo distópico, o verde foi substituído por tons artificiais, e as pessoas sequer conhecem o cheiro de uma flor ou a sombra refrescante de uma árvore verdadeira. É uma cidade onde até o céu parece sintético, sempre coberto por uma estranha camada de poluição. Aqui, o que é natural se tornou apenas uma lenda esquecida. O mais impressionante é que nesse cenário, o ar puro é vendido como um produto. Engarrafado e comercializado, ele se tornou uma mercadoria essencial para sobreviver. Cada respiração tem um preço, e o ato de comprar ar se tornou tão comum quanto adquirir qualquer item de supermercado. No entanto, ninguém parece se importar com o motivo por trás dessa situação. A maioria vive como se sempre tivesse sido assim, sem questionar o que aconteceu com as árvores que antes enchiam o mundo de vida. A cidade, com suas construções brilhantes e modernas, tenta mascarar a realidade. Os habitantes se movem entre anúncios de ar engarrafado e beleza sustentável, sem perceberem a ironia. Enquanto isso, o planeta, fora desses limites, é uma paisagem desolada, árida e esquecida. A falta de árvores não é apenas um problema ambiental, mas um símbolo da desconexão das pessoas com a natureza. Esse ciclo, no entanto, não permanecerá inquebrável para sempre. Algo está prestes a despertar, e mudanças estão no horizonte. No centro dessa cidade sufocante está Aloísio, o magnata que construiu seu império controlando aquilo que todos precisam para viver: o ar. Ele transformou uma necessidade básica em um negócio milionário. Sua fortuna não vem apenas da venda de garrafas de ar puro, mas também da destruição que ele mesmo provoca. Aloísio lucra com a poluição, garantindo que o ambiente continue tóxico e, assim, perpetuando a dependência dos moradores por seu produto. Para ele, quanto mais denso o ar fica, maior é o lucro. Aloísio é mais do que um empresário inescrupuloso. Ele é a personificação do sistema de exploração em sua forma mais cruel. Ele usa propagandas coloridas e mensagens otimistas para convencer a população de que está fazendo um grande favor, garantindo ar limpo em garrafas brilhantes e bem decoradas. A cidade é bombardeada por seus slogans, transformando o consumo de ar em um símbolo de status. Aqueles que compram as garrafas mais caras sentem-se privilegiados, enquanto os menos favorecidos se contentam com o que conseguem pagar. Apesar de sua imagem pública impecável, Aloísio age nas sombras. Ele mantém um sistema que impede qualquer tentativa de restauração da natureza. Suas fábricas operam sem restrições, lançando fumaça e poluentes que tornam impossível respirar sem as garrafas que ele vende. É um ciclo perfeito de exploração, onde ele controla tanto o problema quanto a solução. No entanto, mesmo os impérios mais sólidos têm rachaduras, e uma pequena faísca de mudança pode abalar até o sistema mais bem estabelecido. E essa faísca começa a se formar, invisível aos olhos de Aloísio. Além disso, sua ganância não afeta apenas o meio ambiente, mas também os valores da sociedade. Os moradores aceitam pagar por algo que deveria ser gratuito, simplesmente porque não conseguem imaginar outra realidade. Aloísio se aproveita dessa mentalidade para reforçar sua posição como salvador, mascarando o fato de que ele é o verdadeiro vilão. Contudo, enquanto ele celebra seu sucesso, uma revolução silenciosa começa a surgir, trazendo consigo a promessa de um mundo diferente. Enquanto a cidade segue cega em sua rotina de plástico e ar engarrafado, Ted emerge como um jovem diferente. Ele não aceita simplesmente o que lhe é imposto. Sempre curioso e com uma chama de inquietação no peito, Ted começa a ouvir as histórias de sua avó, que fala de um tempo em que árvores eram reais, não apenas decorações de plástico. Para ele, essas histórias não são apenas memórias de um passado distante, são um convite para descobrir o que realmente aconteceu com o mundo. Decidido a encontrar respostas, Ted parte em uma jornada fora dos limites da cidade. Ele não sabe exatamente o que está procurando, mas entende que, se houver alguma chance de mudar as coisas, ela está do lado de fora. O que ele encontra, porém, é desolador. Uma paisagem árida e vazia, onde antes havia florestas e rios vibrantes. Essa visão só reforça sua determinação. Ele sente que precisa ir mais fundo, e é assim que ele acaba descobrindo sobre uma Vesildo, um homem que, dizem as lendas, guarda o último segredo das árvores. Ao encontrar uma Vesildo, Ted percebe que está diante de alguém marcado pelo arrependimento e pela solidão. O homem, inicialmente relutante, começa a contar sua história. Ele revela que o desaparecimento das árvores foi resultado direto da ganância e do descaso. Mas, ao mesmo tempo, ele também oferece esperança. Ainda existe uma última semente, a chance de reverter a destruição. Ted aceita essa missão sem hesitar, sabendo
que carrega nas mãos a responsabilidade de trazer de volta algo que o mundo esqueceu ser essencial. Essa semente não é apenas um objeto, é um símbolo de mudança, de um futuro diferente. Para Ted, sua jornada se transforma em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Não é mais sobre uma simples curiosidade ou vontade de descobrir o que aconteceu. Agora é sobre reverter anos de destruição e reconectar a humanidade com a natureza. A decisão de plantar a semente será o primeiro passo para um novo começo, mas o caminho até lá ainda é cheio de desafios. Ao conhecer uma Vesildo, Ted se depara com um homem cuja vida foi marcada por decisões que mudaram o mundo para sempre. No passado, Vesildo era um inventor ambicioso, sempre em busca de oportunidades para enriquecer. Foi assim que ele descobriu o tufofo, um material macio e revolucionário que rapidamente se tornou uma febre na cidade. Mas havia um problema. Para produzir o tufofo, ele precisava das árvores, e quanto mais crescia sua fábrica, mais florestas eram derrubadas. O sucesso o cegou para as consequências. Durante seu auge, surgiu o Lorax, uma criatura peculiar que se declarou guardião das árvores e da natureza. Com sua aparência carismática e postura firme, o Lorax tentou de todas as formas impedir Vesildo de continuar destruindo o meio ambiente. Ele alertou que as árvores não eram apenas fontes de matéria-prima, mas a base de todo o ecossistema. No entanto, Vesildo, movido por sua ganância e pela pressão de atender à demanda, ignorou os avisos. Cada vez mais árvores eram derrubadas, e a fábrica de tufofo prosperava enquanto a natureza murchava. A história de Vesildo é carregada de arrependimento. Ele conta como viu o ambiente ao seu redor definhar até que um dia a última árvore foi derrubada. Nesse momento, o Lorax partiu, deixando uma pedra com a palavra a menos. Esse enigma ficou para sempre gravado na memória de Vesildo, um lembrete de que, a menos que alguém se importe o suficiente, nada mudará. Agora, ele vive isolado, cercado pelo vazio que ele próprio criou. Entregar a última semente a Ted é sua tentativa de redimir-se, de consertar, ainda que tardiamente, o dano irreparável que causou. Essa revelação muda completamente a perspectiva de Ted. Ele percebe que não está apenas carregando uma semente, mas também a responsabilidade de corrigir os erros de uma geração inteira. Vesildo, apesar de seu passado sombrio, deposita nele a esperança de um futuro diferente. Essa conexão entre o arrependimento de um homem e a determinação de um garoto forma a base para o próximo passo: devolver a vida à cidade e provar que nunca é tarde para recomeçar. Com a última semente em mãos, Ted retorna à cidade, agora com uma visão clara do que precisa ser feito. Ele entende que essa pequena semente não é apenas uma planta em potencial, mas um símbolo poderoso de mudança. Sem hesitar, ele planta a semente no coração da cidade, em um lugar onde todos possam vê-la crescer. Inicialmente, sua ação é recebida com ceticismo. Para muitos, a ideia de uma árvore real soa como uma fantasia. A cidade, tão acostumada à artificialidade, não consegue compreender o impacto que uma única planta pode ter. Conforme a semente germina, o impossível começa a acontecer. O broto verde desponta no solo, algo que muitos nunca imaginaram ver. Aos poucos, as pessoas começam a se reunir ao redor daquela pequena árvore, movidas pela curiosidade e mais tarde pela inspiração. A visão de uma planta viva e real, em meio ao mundo plástico e cinza, desperta nas pessoas um sentimento há muito adormecido. A semente cresce, e com ela, cresce também a consciência de que a dependência do ar engarrafado não é a solução. Algo maior está em jogo: a necessidade de reconectar-se com a natureza. A mudança é lenta, mas inevitável. Inspiradas por Ted, as pessoas começam a plantar mais árvores, a limpar os espaços e a rejeitar as práticas destrutivas que sustentavam o poder de Aloísio. O magnata, vendo seu império desmoronar, tenta resistir, mas sua influência não é mais suficiente. A cidade, que antes se apoiava em soluções artificiais, finalmente percebe que o verdadeiro progresso está em preservar e valorizar o que é natural. A transformação não está apenas na paisagem que começa a ganhar vida, mas também nas atitudes de cada pessoa, que agora entendem o poder de suas escolhas. Essa história não termina apenas com o crescimento da árvore. Ela simboliza uma revolução que muda a mentalidade de uma comunidade inteira. A mensagem deixada pelo Lorax e por uma Vesildo finalmente é compreendida. A frase, a menos que alguém se importe bastante, nada vai melhorar, deixa de ser apenas um lembrete e se torna uma promessa de ação. A cidade começa a trilhar um novo caminho, provando que, mesmo nos cenários mais sombrios, é possível plantar as sementes para um futuro melhor. A última semente da árvore de trúfula. Faça com que se importem. Plante a semente no meio da cidade para todo mundo ver e mudar o rumo das coisas. À medida que a árvore cresce no centro da cidade, ela transforma mais do que o ambiente ao redor. Ela representa um despertar coletivo, algo que nenhuma propaganda de Aloísio jamais conseguiu alcançar. O verde começa a devolver vida a um mundo que antes era sufocado pelo cinza do plástico e pela fumaça da poluição. A visão daquela árvore real, com folhas balançando ao vento e raízes que se fixam no solo, faz as pessoas perceberem o quanto estavam desconectadas do essencial. A transformação não é apenas visual, mas também emocional
educacional e cultural. A influência de Aloísio, que antes parecia inabalável, começa a ruir. Sem o monopólio do ar engarrafado, sua posição de poder desmorona rapidamente. As pessoas, agora conscientes, rejeitam os produtos artificiais e optam por reconstruir suas vidas em harmonia com a natureza. Aos poucos, novas árvores são plantadas e a paisagem desolada da cidade começa a se preencher com tons de verde. Mais do que isso, a população passa a valorizar o que realmente importa. Um ambiente equilibrado, onde o ar não precisa ser comprado e a natureza não é apenas uma memória. Ted, o garoto que deu início a essa revolução, não se vê como um herói. Ele apenas fez o que sentiu ser certo, mas seu exemplo inspira todos ao seu redor. O legado do Lorax e a história de uma Vesildo finalmente encontram eco em uma cidade que aprendeu a lição. O ciclo de destruição é rompido e o planeta, antes à beira do colapso, começa a respirar novamente. Tudo isso graças a uma semente e a coragem de quem acreditou que mudar era possível. Se você gostou dessa jornada cheia de lições e reviravoltas, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você sempre encontrará histórias que inspiram, emocionam e fazem refletir. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos espalhar essa ideia de transformação. O futuro pode ser escrito por todos nós. Até os próximos vídeos.